A taxa de variação média de y em relação a x em um intervalo de x indo de x0 até x1 representa o aumento médio de y a cada aumento de uma unidade de x. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou Marcos Coutinho e esse é o canal Exponencial. No vídeo anterior, estudamos como calcular a velocidade e a aceleração usando limites. A velocidade pode ser vista como a taxa de variação da posição em relação ao tempo. No vídeo de hoje, resolverei exercícios sobre o tema taxa de variação de y em relação a x. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir este vídeo para dar uma fortalecida no canal. Dito isso, vamos aos estudos. Exercício número 1. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 1. Letra A. Encontre a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo indo de 3 até 5. Letra B. Encontre a taxa de variação instantânea de y em relação a x quando x é igual a menos 4. A taxa de variação média de y em relação a x em um intervalo de x indo de x0 até x1 representa o aumento médio de y a cada aumento de uma unidade de x. A taxa de variação média é definida como Rm é igual a f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. O problema informa os valores de x0, x1 e a função f de x. Mas para calcular a taxa de variação média, ainda precisamos calcular f de x1 e f de x0. Calcule f de x1 usando a equação de f de x e substituindo x por 5. Repita o mesmo procedimento, mas agora para encontrar f de x0. Agora já podemos calcular a taxa de variação média substituindo os valores na equação. Faça as operações indicadas e encontre a taxa igual a 8. Letra B. Na letra B é solicitado o cálculo da taxa de variação instantânea para x igual a menos 4. Calculamos esta taxa através de um limite semelhante ao usado para o cálculo da velocidade instantânea. Nesse caso, o limite usado é RI é igual ao limite de f de x mais Δx menos f de x, tudo isso dividido por Δx, com Δx tendendo a zero. Para calcular o limite, precisamos calcular primeiramente f de x mais Δx. Calcule f de x mais Δx usando a equação de f de x, mas substituindo x por x mais Δx. Substitua o valor calculado na equação da taxa de variação instantânea e encontre o limite igual a 2x. Em caso de dúvidas no procedimento deste cálculo, assista a aula sobre inclinação da reta tangente, que está sendo mostrada aqui no card. O problema pede o cálculo da taxa de variação em x igual a menos 4. Substitua x por 4 na equação da taxa instantânea e encontre a taxa igual a menos 8. Exercício número 2. Para y igual a 2x ao quadrado, letra A. Calcule a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo indo de 0 até 1. Letra B. Encontre a taxa de variação instantânea de y em relação a x para x igual a 0. Na letra A é solicitado o cálculo da taxa de variação média. Para usar a equação, é preciso calcular os valores de f de x0 e f de x1. Como x0 é igual a 0, use a f de x e substitua x por 0 e encontre f de x0 igual a 0. Como x1 é igual a 1, repita o mesmo procedimento para encontrar f de x1 igual a 2. Agora, de posse de todos os dados, aplique a equação da taxa de variação média
e encontre a taxa igual a 2. Agora vamos calcular a taxa de variação instantânea, usando a equação vista no primeiro exercício. Para aplicar a equação, primeiramente calcule f de x mais ΔX. Calcule f de x mais ΔX usando a equação de f de x, substituindo x por x mais ΔX. Substitua o valor calculado na equação da taxa de variação instantânea e encontre o limite igual a 4x. O problema pede o cálculo da taxa de variação em x igual a 0. Substitua x por 0 na equação da taxa instantânea e encontre a taxa igual a 0. Exercício 3. Para y igual a 1 dividido por x, calcule a taxa de variação média de y em relação a x no intervalo indo de 2 até 3. Letra B. Encontre a taxa de variação instantânea de y em relação a x para x igual a 2. Na letra A, é solicitado o cálculo da taxa de variação média. Para usar a equação, é preciso calcular f de x0 e f de x1. Como x1 é igual a 3, repita o mesmo procedimento para encontrar f de x1 igual a 1/3. Como x0 é igual a 2, use a função f de x e substitua x por 2 e encontre f de x0 igual a 1/2. Agora, de posse de todos os dados, aplique a equação da taxa de variação média e encontre a taxa igual a menos 1/6. Agora vamos calcular a taxa de variação instantânea, usando a equação vista no primeiro exercício. Para aplicar a equação, primeiramente calcule f de x mais ΔX. Calcule f de x mais ΔX usando a equação de f de x, substituindo x por x mais ΔX. Substitua o valor calculado na equação da taxa de variação instantânea e encontre o limite igual a menos 1 sobre x ao quadrado. O problema pede o cálculo da taxa de variação em x igual a 2. Substitua x por 2 na equação da taxa instantânea e encontre a taxa igual a menos 1/4. Bom, pessoal, esse vídeo termina aqui. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também, curtindo e se inscrevendo no canal. Você também pode ajudar financeiramente o canal, fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail mvrcoutinho@gmail.com. Escreva suas dúvidas e sugestões aqui nos comentários. O canal Exponencial se despede aqui e nos vemos nos próximos vídeos.